Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Bom dia, queridos irmãos, com a graça e a paz do nosso Deus e Pai. Senhor, Jesus Cristo é o seu nome. A nossa escritura desta manhã, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16. Iniciaremos no verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que o Senhor acrescente tua bênção sobre a tua santa palavra. Agora, Osé de Paula, o amor é tudo. Vamos lá, Osé de Paula. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo
na triste vida. O amor é mais, também é paz, o amor é vida. Não podemos agir mecanicamente. Como está escrito, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É preciso esta união que vem, fica magnetada a palavra de Deus. Algo que você não vê, está imantado no amor. O amor imanta todas as coisas, ele é tudo. Ora, se esse amor não está na sua vida, como que você pode operar a palavra? Não nos é chamado para manufaturar. Veja, as pessoas estão sempre tentando manufaturar algo para tomar o lugar da vontade criadora de Deus. Mas quando o amor de Deus é projetado, a graça suprema toma o seu lugar e executa ali o seu querer. Lembro de uma história que aconteceu em uma grande reunião, creio que no México, no estádio. Havia um grande pregador, profeta desta era, pregando naquela grande convenção, e subiu até uma plataforma um homem completamente cego, um homem com as suas roupas todas esfarrapadas, descalço. Então, naquele instante, o profeta olhou para ele e disse: se meu pai estivesse vivo, ele estaria mais ou menos nesta idade. Se o meu paletó servisse nele, eu daria o meu paletó. Mas não serve, mas que bem lhe faria eu lhe dar meu paletó. Se meus sapatos servissem em seus pés, eu lhe daria meus sapatos. Mas que bem lhe faria eu lhe dar meus sapatos? Ora, provavelmente, este homem nunca se assentou em uma mesa para tomar uma refeição decentemente, vivendo ali na escuridão deste mundo, jogado de um lado e para outro, alimentando das coisas que alguém lhe dava e assim por diante. E ele expressa: eu fui penetrando neste amor. Ora, o amor é tudo, irmãos. O amor no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus manifestado em carne. Hoje Deus está sendo manifestado através dos seus filhos para cumprir esta tremenda ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sim, aquele amor foi projetado de tal forma sobre aquele homem que, de repente, aquele homem começou a gritar na plataforma: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. O que foi aquilo? O amor de Deus sendo projetado de uma maneira muito especial. Ora, todo ministro de Deus, hoje,
chamado para pregar o Evangelho, está comissionado a pisar nas pegadas onde Jesus parou e ordenou às suas testemunhas que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aleluias! Então isto que aconteceu é o poder de Jesus revestido em um homem. Todo pregador é chamado para estar naquela mesma plataforma, pois ele diz: as obras que eu faço, vós também as fareis. As mesmas obras, o mesmo evangelho, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, um só Deus. Por que os homens dividem Deus em 3 pedaços, fazendo assim uma coisa pagã? Que é 3 pessoas. É um só Deus. Aos Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a uma só fé, um só Senhor e um só batismo e um só Deus e Pai. Aleluia! Procure quem é o Pai na Bíblia. Ora, ele estava falando com seus discípulos em São João, no capítulo 14. E de repente, ele disse que os levaria. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, escute, não interprete, como eu já ouvi pregadores interpretarem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, ele não disse que ninguém vai. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Aí disse Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, que nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras, curar os enfermos, libertar os oprimidos e assim por diante, pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é você que cura, é a palavra que está escrita, é o cumprimento dela, é o cumprimento desta palavra. Agora, preste bem atenção no capítulo 16 e o verso 16 de São Marcos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, batizado como? Ora, irmãos, ele disse para os seus discípulos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, ali, depois da sua morte, sepultura e ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, que seu entendimento seja aberto. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento
a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Quem são as testemunhas? Ora, irmãos, eu gosto de afirmar isto. Escrito na tua santa palavra. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, primeiro, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Por isso ele disse, São João 14, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. Que profeta! Um sinal para Israel. Sim, Senhor. He was a man sent from God, though his father was a priest. Ele era um homem enviado da parte de Deus, ainda que seu pai fosse um sacerdote. Oh, yes. His father, Zechariah, was a priest. Sim. Seu pai, Zacarias, era um sacerdote. But did you notice? God wouldn't let that prophet get mixed up with their organizations. Porém, você notou que Deus não deixou aquele profeta misturar-se com suas organizações. His father would have took him over to the school of theology, to the great so-and-so denomination, made him a fine minister, and trained him all up and give him a whole lot of stuff he oughtn't to have. Seu pai o levaria para a escola de teologia, para a grande denominação, assim, faria ele um bom ministro, você sabe, e o treinaria todo e lhe daria um monte de coisas que ele não devia ter. But God wouldn't let his soul get contaminated. Porém, Deus não deixou sua alma ser contaminada. Do you understand? Amen. Você entende? He couldn't let that man get mixed up with organizations. Ele não poderia deixar esse homem misturar-se com organizações. He didn't belong to any of them. Amen. No sect, Pharisee, Sadducee, Herodian, or whatever it might be. God wouldn't permit it. Ele não pertencia a nenhuma delas, nenhuma seita, fariseu, saduceu ou herodiano, ou seja o que pudesse ser. Deus não permitiria isso. He had an odd birth. He was an odd child. Ele teve um nascimento singular. Ele foi uma criança singular. He was a prophet. His daddy was a priest, but he wouldn't let him get mixed up with all their hypocrites, Pharisee religions and things. Ele foi um profeta. Seu pai foi um sacerdote, porém ele não o misturava com todos os hipócritas deles. Religiões farisaicas e coisas tais. What did he do? He took him out in the wilderness and trained him in the desert. O que ele fez? Ele o levou para o ermo e o treinou no deserto. What a training. Que treinamento. Amém. He trained him by experience. That's the best. Yes, amen. Knowing God. Ele treinou pela experiência. Isso é o melhor, conhecendo Deus. When he come out, he knew exactly what his commission was. God vindicated that commission. Quando ele saiu, ele sabia exatamente qual era a sua comissão. E Deus vindicou essa comissão. Where did he vindicate that? On the river. Onde ele vindicou isto? No rio. If you can make two, hallelujah. On the river. Lamb of God. My Lord. Agora, se você pode fazer que 2 e 2 seja igual a 4. No rio! I'm the voice of one that's crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord, make straight his path. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. John, a man sent from God. João, um homem enviado de Deus. God would not let him be contaminated with it. He trained him in the wilderness by God. Deus não o deixaria ser contaminado com isto. Ele o treinou no deserto por Deus. He trained him not in their schools, not in their theology. If he would, he'd been all indoctrinated with stuff like you come out of the schools today. All kinds of schools. Ele o treinou não nas escolas deles, não na teologia deles. Se ele o fizesse, ele teria sido todo doutrinado com coisas
como que se saísse das escolas hoje, todos os tipos de escola. Not just the Presbyterian, Baptist, and Methodist, but the Pentecostal schools, just as bad, any of them schools of theology. Brings another home. Não apenas a presbiteriana, batista e metodista, porém escolas pentecostais, ruins da mesma forma. Qualquer uma dessas escolas de teologia os tira dali. Não. His coming told the spirit of Isaiah. His coming, John's coming, was predicted in the Scripture. Sua vida, disse o espírito de Isaías, sua vida, a vinda de João, foi predita na Escritura. Isaiah 40:3 said, I'll send a messenger before me, prepare the way. Or, that's Malachi 3. Isaías 43 disse, eu enviarei o meu mensageiro diante de mim, preparai o caminho. Ou era Malaquias 3. Said Malachi 3 said he would send his messenger before him, the prophet, the last prophet spoke of him. The last thing spoke of him. Disse Malaquias 3, disse, ele enviaria o seu mensageiro diante dele. O profeta, o último profeta falou dele. A última coisa foi falada dele. Remember, the last book of the Old Testament spoke that Elijah would come to the children of Israel before the showing of the Messiah. Lembre-se, o último livro do Antigo Testamento falou que Elias viria aos filhos de Israel antes da revelação do Messias. Are you ready? Você está pronto? The last book in the Bible, the Revelation, shows us that there will be a return of him in the last days. Amen. Hallelujah. To the Gentile church. Well, glory. A sign. O último livro na Bíblia, Apocalipse, mostra-nos que haverá um retorno dele nos últimos dias para a igreja gentia. Um sinal. Oh, they miss it. Como eles erram em ver isso. He's prophesied to come again, just before the great and the second coming of the Lord. Está profetizado para ele vir novamente pouco antes da grande e segunda vinda do Senhor. In Malachi, the 4th chapter, and Revelations, also the 3rd chapter, tells us that he will be here. In the last days, that same one that'll stand in the breach for the people with a little flock that God will give him. Em Malaquias capítulo 4 e Apocalipse também capítulo 3, nos diz que ele estará aqui nos últimos dias, aquele mesmo que permanecerá na brecha pelo povo com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. He'll come in the last days, God said so. He'll be a sign to this Gentile nation that her time is no more. Ele virá nos últimos dias, Deus disse assim. Ele será um sinal para esta nação gentia que seu tempo não é mais. And remember, when he appears on the scene, the time is at hand. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está próximo. Let's pray for God to send him. Vamos orar para que Deus o envie. Time is at hand. O tempo está próximo. As soon as his ministry was finished, Messiah showed himself. Então logo que seu ministério terminou, o Messias mostrou a si mesmo. As soon as this great one will come in the last days, will finish his ministry, the Messiah will show himself. It'll be so. Então logo que esse grande ser que virá nos últimos dias termine seu ministério, o Messias mostrará a si mesmo. Será assim. The time is at hand, so we better pray. We better start praying. O tempo está próximo, por isso é melhor orarmos. É melhor começarmos a orar. His God-given sign to this age will prove what he is. Seu sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Everybody will know it. God will vindicate it. He'll show signs and wonders like never been done on the earth by him. Todos saberão disto. Deus vindicará isto. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra por ele. I don't mean jerking, shaking, and speaking in tongues. He'll be back with the word of God like this man was. Eu não quero dizer convulsão, tremedeira e falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus como este homem tinha. Why? It's prophesied and coming in Malachi 4 and Revelation 3, so he will come. Amen. There's nothing going to stop him. He's coming. Hallelujah. Amen. He'll be here. Por quê? Está profetizado dele em Malaquias 4 e Apocalipse 3. Deste modo ele virá. Não há nada que vai impedi-lo. Ele está chegando. Amém. Ele estará aqui. Amen. Amen. Let the people fall on their face today and start crying out to God. Hallelujah. You'll see him show up in power. Hallelujah. Yes, sir. Amém. Deixe que o povo caia sobre seu rosto hoje.
e comece a clamar por Deus e observe o que acontece. Você o verá aparecer em poder. Sim, Senhor. According to the Scriptures, his sign message will be the turning. De acordo com a Escritura, sua mensagem de sinal será converter. What will we know him to be? How will we know it's the right one? O que será o seu? Nós saberemos que ele é o quê? Como nós saberemos que é a pessoa certa? You know, Israel asked that one time. Over Deuteronomy, the 20th chapter, 20th verse, I believe it is. Sabe, Israel perguntou isso uma vez em Deuteronômio capítulo 20, versículo 20, eu creio que é. He said, how will we know that this will be the right one? How do we know? God tells us we'll know him. Ele disse, como nós saberemos que este será a pessoa certa? Como nós saberemos? Deus nos diz que nós o conheceremos. What will he do? He'll be turning the hearts of the children back to the original Pentecostal message at the beginning. O que ele fará? Ele estará convertendo o coração dos filhos de volta à mensagem pentecostal no princípio. A sign that's overlooked. The real sign and they miss it. They always do. Oh, que coisa! Um sinal que se deixa passar por alto, o verdadeiro sinal. E eles falham em ver. Eles sempre falham. Back to the true church, the true message. De volta à verdadeira igreja, a verdadeira mensagem. He will stand alone against denominations, bold and fearless with thus saith the Lord. Ele permanecerá sozinho contra as denominações, confiante e sem medo com assim diz o Senhor. He'll compromise with no denomination. He'll have nothing to do with any pull those strings for nothing. He'll be straight out on the word. Thus saith the Lord. Ele não se comprometerá com nenhuma denominação. Ele não terá nada a ver com nenhuma. Ele não exercerá nenhuma influência por ninguém. Ele estará diretamente na palavra. Assim diz o Senhor. God will vindicate his ministry with signs and wonders. Amen. Great revealing of the word, bringing forth to the people. What a day is at hand. Deus vindicará seu ministério com sinais e maravilhas, grandes revelações da palavra e revelando ao povo. Que dia que está próximo. Like he'll stand like Peter and John did on the day of Pentecost. Como ele permanecerá como Pedro e João permaneceram como no dia de Pentecostes. After Pentecost, if they had been filled with the Holy Ghost, baptized there, they stood in that Sanhedrin court, they stood there with all the boldness that could be stood with. Depois de Pentecostes, que eles foram cheios com o Espírito Santo, batizados ali, eles permaneceram naquela corte do Sinédrio. Eles permaneceram ali com toda a intrepidez com que poderiam estar. They said, we forbid you to teach in the name of Jesus anymore. Eles disseram, nós lhe proibimos de ensinar mais no nome de Jesus. He said, is it right for us to listen to you or God? Amen. Judge you between yourselves. Ignorant, unlearned. Yeah. Amen. Ele disse, é certo para nós ouvirmos a vós ou a Deus? Julguem entre vós mesmos. Ignorantes e letrados! Amém! God, they were prophets. Yes, yes. They were prophets, anointed of God. Eles eram profetas. Eles eram profetas, ungidos por Deus. They were signs of the Holy Ghost. They were prophets. They know. Eles eram sinais do Espírito Santo. Eles eram profetas. Eles sabiam. They're just like John. They'd been up there at Pentecost and they had found something. Eles eram como João. Eles haviam estado ali no Pentecostes. E eles haviam encontrado algo. They wasn't like most of our preachers today, self-styled, boasting of what great... Boa noite com Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé um instante. Vamos começar o nosso culto de oração em fervente oração. Aquela primeira nota estava melhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir
que estás a pedir. Senhor, meu Deus, nós queremos, Pai, aprender a orar, meu Deus, entregar tudo nas Tuas mãos, Pai. Somos às vezes muitas das vezes, Pai, nós somos imaturos, meu Deus, e não conseguimos, Pai, enxergar que só nas Tuas mãos existe a solução, Pai, para os nossos problemas. Só nas Tuas mãos, meu Deus, nós temos o descanso, Pai, para o nosso cansaço. Nós viemos aqui, meu Deus, diante de Ti, Te agradecer por este culto e entregar tudo, Pai, nas Tuas mãos e Te render graças, Te render louvor, meu Deus. Te agradecer, Pai, pelo dia. Colocamos, meu Deus, o culto, Pai, nas Tuas mãos e Te rogamos a Tua direção, segundo a Tua santa vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Boa noite com Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Deus continue nos abençoando. Estamos ao vivo através do nosso canal no YouTube, escutando a sua voz. Vamos começar o nosso momento de louvor com o hino 383, Fala Minha Alma. Verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar. Faz-me ouvir, bem manso,
ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Aleluia. Graças a Deus, nós temos um Salvador. Glória a Deus. Uma boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos que se encontram aqui presentes, também aos nossos irmãos que nesse momento estão acompanhando o culto pela internet. Pastor Jair dá boas-vindas a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja Evangélica Tabernáculo O Sinal. Todos os nossos cultos são transmitidos e gravados em nosso canal no YouTube, escutando a sua voz. O dia de culto aqui no Tabernáculo são as quartas e sextas-feiras, a partir das 19h15. No domingo, às 8 da manhã e também às 18 horas. E o endereço da nossa igreja fica localizado na Avenida Darcy Vargas, número 10, Chapada, a 100 metros do Amazonas Shopping. Queridos irmãos, logo após o culto de oração, teremos reunião ministerial. Os irmãos do ministério, todos deverão estar presentes na reunião logo após o culto de oração. Amanhã, sábado, a partir das 16 horas, nós teremos um companheirismo com os jovens aqui no Tabernáculo. Então, já deixo aqui o convite aos jovens para estarem aqui conosco a partir das 16 horas. Teremos também o culto na Igreja Tabernáculo de Adoração em Presidente Figueiredo. Nós, se o Senhor permitir, estaremos transmitindo o culto a partir das 19 horas. No domingo, após a escola dominical, nós teremos um almoço para toda a igreja, os irmãos que assim desejarem. E à noite, a partir das 18 horas, domingo, culto de Santa Ceia do Senhor. Quarta-feira seguinte à Santa Ceia, nós temos um culto especial aqui no Tabernáculo também, é o culto de altar de família. E nesse momento nós vamos comunicar à audiência dos irmãos que estão acompanhando pela internet também. Nós vamos comunicar os pedidos de oração dos irmãos que comunicaram aqui no Tabernáculo. Está em conexão a irmã Vina. Boa noite, amados irmãos. Peço oração por mim e pela minha família. Irmão Marcelo Oliveira. Boa noite, queridos irmãos. Estou acompanhando o culto do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o pastor Jair Flores e sua família com as bênçãos do alto. Peço pela presença do Espírito Santo em minha vida. Oração pelo meu pastor Weber Cordeiro, minha família e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos. E aqui também ele diz, queridos irmãos, por favor, inclua em suas orações a irmã Benedita Nintz, esposa do pastor Joel Nintz, que está enferma e sofrendo com dores. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Irmão Aldo Mendes, boa noite com Jesus Cristo. Já estou conectado pedindo oração pelo meu pai e por mim, por meus filhos e netos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos. Irmão Gilmar Soares, boa noite à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em conexão, peço orações por mim e minha família, que o nosso pastor seja abençoado sempre. Oração em favor da irmã Gorete e família, e também oração em favor de Herbert e família, e Maria de Oliveira, por cura e libertação.
Oração em favor da irmã Margarete e família, e também ela pede oração por Riquelme Oliveira e família, Ana Beatriz e família, e Jorge e família por cura e libertação. Oração em favor da irmã Francineide Castilho e família, e a mesma comunica a sua audiência. Irmão José Freire está em conexão, boa noite com Jesus. Comunico minha audiência, somos gratos a Deus por todas as bênçãos. Irmão Edmundo Ferreira da Rocha, boa noite com Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a igreja do Deus vivo, em conexão de Faro, no Pará. Irmã Sônia Campelo, boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Irmão Israel Virgínio Freitas pede oração em seu favor, e também por Sérgio Freitas, Moisés Freitas e Tereza Virgínio. Irmão Deusdete pede oração em seu favor e por sua família, e também por Roger e família, Érica e família, Jael e família, Francisco e família, Davi e família, Sandro e família, Tatiane e Beatriz e família. Está em conexão a irmã Ana Oliveira. Boa noite com Jesus Cristo a todos os irmãos. Peço oração por minha família e por minha saúde. A irmã de Janira pede oração em seu favor e também por sua família. Está em conexão a irmã Veranei Santos. Boa noite com Jesus. Peço oração por minha família. Peço oração por Vivian Flaviane Gomes. Deus abençoe os irmãos. Irmã Rosa Maria Miranda. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Irmão Israel Freire. Boa noite com Jesus. Comunico minha audiência em Terra Santa, no Pará. Peço orações em meu favor por motivo de enfermidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Graças a Deus. A irmã Vina pede oração em favor de Tiago Magalhães Albuquerque. Que Deus abençoe a todos. Está em conexão o irmão Técio Galvão. Uma boa noite com Jesus. Manilce Palheta da Silva. Boa noite com Jesus. Orações em favor da irmã Tereza Nascimento. São somente esses os pedidos de oração e comunicado de audiência dos irmãos. Nesse momento, nós vamos orar a Deus por cada um dos pedidos de oração. Se você não fez o seu pedido por escrito, mas deseja apresentar a Deus, levante uma de suas mãos, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Oremos. Bondoso e amado Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez com esses pedidos de oração, meu Deus, cada um, meu Deus, cada nome, são muitos pedidos, Pai, por vários motivos, ó Deus, enfermidades, libertação, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, não há lugar melhor, Pai, não há alguém em quem podemos confiar tanto, Deus, como em Ti, Pai. E nós confiamos, ó Pai, que Tu, meu Deus, mais uma vez, Senhor, com um coração cheio de amor, cheio de compaixão, olhe para cada um neste momento, ó Deus, e que o Senhor venha suprir as suas necessidades, com a cura, Senhor, com a libertação, ó Deus, aqueles que estão sofrendo com dores no leito de enfermidade, que o Senhor possa libertá-los nesse momento, pelo poder do Teu precioso sangue, ó Pai. E os irmãos que estão com suas mãos levantadas, seja com cada um deles, ó Pai, confirma esta oração, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus, atenda a cada pedido, ó Deus. É no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Amém, Deus, amém. Graças a Deus. E nesse momento nós vamos dar lugar às ofertas. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
estende suas mãos. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Contigo, de noite ou de dia, erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta apenas esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus, aleluia. Vamos nesse momento, irmãos, receber a nossa bênção. Agora na segunda parte, com as nossas cabeças inclinadas em espírito de oração. E ao toque de somente crer, tudo é possível, vamos receber o pregador desta noite.
Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Autor e Consumador da nossa fé. Senhor, nós te agradecemos por esse tão grande privilégio de estar em tua casa para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Deus eterno, toma controle dessa reunião nesta hora, Pai. Fala aos nossos corações e atenta, ó Deus, ao clamor que sai deste lugar, que as nossas orações possam subir como cheiro suave diante do Senhor. Pai Celestial, que elas sejam, ó Deus, estejam naquela taça onde está contida as orações dos santos, e que o Senhor possa, Pai, endereçar a tua bênção, respondendo a cada um dos teus filhos, pois te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Uma boa noite com Jesus. Amém. Uma boa noite também a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. O Senhor Jesus abençoe a cada um. Agradecido a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para mais um culto de oração. E também agradecer ao pastor Jair pelo voto de confiança de me ceder o seu púlpito. Irmãos, hoje, como é um culto bem contraído, né? Porque a gente vai ter a reunião ministerial daqui a pouco, então a gente vai falar um pouquinho mesmo, só uma pequena base, e vamos orar hoje, porque é culto de oração, mas a gente vai encerrar às 8 horas em ponto. Então, para a gente ganhar tempo, vamos nos pôr de pé e abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 7, e nós vamos ler apenas o verso 10. Irmão Paulinho, puder me dar um pouquinho mais de ganho nesse microfone, eu agradeceria. 1 Samuel, capítulo 7, verso 10. Todos o têm? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém? Podei vos assentar, irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra lida em cada coração. Como nós falamos, a gente vai trazer uma pequena palavra de preparação para o período de oração, e eu intitulei essa pequena palavra hoje de quando a batalha se vence de joelho. Então, se alguém quiser botar um tema aí, é quando a batalha se vence de joelhos. Nós encontramos, principalmente na história dos juízes de Israel, quando você lê a história dos juízes, você vê que a história toda ela é repleta de batalhas. E ela foi determinada como muitas batalhas sangrentas, muitas lutas, muitas dificuldades, muito derramamento de sangue e algumas doloridas derrotas. Quando você lê, você percebe ali que Israel perdeu algumas grandes batalhas ali, doloridas para Israel, de ficarem muitos e muitos anos cativos sob o domínio de alguns daqueles povos daquela região. Mas nessa batalha, especificamente, quando você lê todo o capítulo 7, você encontra que Samuel tomou uma decisão diferente. Ele não foi na frente do exército. Ele não desembanhou uma espada para a guerra. Ele preferiu ajoelhar-se e buscar a presença do Senhor. E quando ele fez isso, quando ele estava em oração, quando ele estava buscando a presença de Deus,
os filisteus vieram para a guerra. Veja que foi o inimigo que atacou Israel. Então, quando os filisteus vieram e atacaram Israel, o seu líder estava de joelho, buscando a face do Senhor. E quando isso aconteceu, Deus trovejou de tal maneira, de tal forma, que aterrorizou, todos os filisteus. E os filhos de Israel venceram a batalha. Isso nos diz muito, irmãos. Porque quando nós colocamos Deus na frente da batalha, a vitória é certa. Quando nós colocamos Deus diante das nossas guerras, diante das nossas batalhas, a vitória é certa. Deus vem e confirma ela. O que acontece muitas vezes é que a gente deixa Ele de lado, deixa Ele em segundo plano. Mas se você colocar Deus na frente das suas batalhas, se você colocar o Senhor diante das tuas batalhas, deixar que Ele peleje por você, você vai ver que Ele nunca perdeu uma guerra. E eu digo para vocês, irmãos, um crente de joelhos, ele vale mais do que todo o inferno de pé. Essa é a batalha, a minha e a tua, essa nossa batalha, nós podemos vencer de joelhos. Nós podemos vencê-la de joelhos, colocando o Senhor na frente da batalha. O irmão Brana diz assim na mensagem, Crendo em Deus, parágrafo 107. Ele diz assim: se você apenas soubesse que, em sua mão, Cristo nos deu autoridade, em seu nome, por sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, a oração. Irmãos, não tem arma mais poderosa do que a oração. Hoje é um culto de oração, eu posso dizer para vocês, hoje é um culto de vitória. Hoje é um culto que você pode sair daqui com aquela vitória que você está lutando meses para vencer. E Deus pode te dar ela hoje, desde que você o coloque na frente dessa batalha. Que façamos como Samuel fez. Vem para o altar e coloca diante de Deus, e busca, e deixa que Ele peleje por você. Porque essa é a promessa que Ele nos fez. E o irmão Brana diz, essa é a maior arma que o mundo já conheceu, a oração. Ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. Após a morte ser decretada de um homem, ele orou, e Deus disse ao profeta, volte lá e diga-lhe que eu o ouvi. Aleluias. Ora, o rei Ezequias, ele era um homem íntegro, ele era um homem honesto diante de Deus. Agora, irmãos, por ele ser íntegro, por ele ser honesto diante de Deus, Deus enviou o profeta Isaías lá no palácio para dizer para ele, diga para Ezequias arrumar a sua casa, porque eu vou tirá-lo, ele vai morrer. Então, imagina só, Deus chegar e dizer para você que você arrume a tua casa. Deus é tanto amor por uma pessoa que é fiel a Ele. Deus é fiel, quando você é fiel, Ele é fiel também. E lhe avisa com antecedência. Agora, o rei Ezequias, ele ficou, quando Isaías disse, deu a mensagem e saiu e se retirou, ele entrou na sua recâmara e começou a orar, e começou a buscar a Deus, e se ajoelhou e buscou a presença do Senhor, e disse, Senhor, eu sou um homem íntegro, eu sou obediente à tua palavra. E Deus veio e disse para Isaías, Isaías ainda estava nos pátios do palácio, ainda não tinha saído. Isaías, volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isso aqui o irmão Brana está dizendo aqui que a oração fez com que Deus mudasse um decreto que Ele já tinha dado. Então a oração muda as coisas, irmãos. Sabe, quando a gente coloca Deus na frente das nossas batalhas, Ele vence, Ele luta, Ele peleja por nós.
essa é a promessa dele para conosco. Veja bem, quando o povo viu os trovões, quando o povo de Israel, ele olhou e viu os trovões, não estava trovejando sobre todo mundo, não, só sobre o exército do inimigo. Lembra lá no Egito o que aconteceu? Aonde faltou luz, aonde tinha escuridão, tinha escuridão somente lá em toda a terra do Egito, porém em Gozém, na terra onde os israelitas estavam, tinha luz. As pragas não atingiram os israelitas, atingiram somente os egípcios. Então começou a trovejar aonde? Em cima do exército inimigo. Porque quando o inimigo vem, a palavra é bem clara, quando o inimigo vem como correntes de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Nós temos um Deus ao nosso favor. Nós temos um Deus, irmão, do nosso lado. Eles entenderam que aquela vitória, ela não foi conquistada somente no campo de batalha, mas ela foi conquistada pela oração. Eles entenderam que aquela batalha havia sido conquistada antes, quando Samuel estava buscando a presença de Deus. E eles viram o sinal de Deus, e aí eles pelejaram. Isso nos traz, irmãos, uma tremenda de uma lição. Uma lição de que você precisa batalhar sim, você precisa aí ter a sua ação, mas importante, colocar Deus na frente em nossas orações. Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos Deus na frente, e nós agimos, entramos em ação, Deus vem e nos unge, e nos capacita para vencer as lutas do dia a dia, as batalhas do dia a dia. Aleluias, glória a Deus. Eu coloquei um exemplo aqui que eu tenho muita coisa, mas o tempo é muito curto. Mas eu queria dar um exemplo aqui para vocês de algo que aconteceu recente. A história fala, quantos já ouviram falar aqui de George Foreman? Um pugilista americano, foi campeão mundial de boxe. George Foreman, ele perdeu uma luta para Muhammad Ali. E quando ele perdeu essa luta, ele foi praticamente humilhado. Foi à lona. E ele disse, eu vou encerrar minha carreira aqui. E encerrou a sua carreira ali. E George Foreman se tornou pastor, um pregador do evangelho. E ele criou um orfanato, começou a cuidar das crianças, pregava o evangelho e cuidava das crianças. Mas com o tempo, as dívidas vieram, muitas lutas, muitas dificuldades, ele estava a ponto de perder o orfanato. E era a coisa que mais doía no coração dele, era aquele trabalho social ali, pastor Carlos, que ele fazia com as crianças. E aí um dia surgiu uma oportunidade de uma luta, eles queriam promover o atual campeão de boxe, Michael Moore. E eles convidaram ele para fazer uma luta. Agora, ele tinha se aposentado há alguns anos atrás. Ele tinha 46 anos. E Moore tinha 24 anos. Ele sabia que ele não tinha nenhuma condição. E aí ele foi então convidado para essa luta, para fazer a luta, mas com uma condição: o perdedor ganharia $1 milhão e o ganhador ganharia $13 milhões. Ele pensou no orfanato. Ele disse, eu vou aceitar essa luta. Eu vou aceitar essa luta porque $1 milhão eu consigo pagar todas as dívidas do orfanato. E ele pensou apenas nas crianças e aceitou a luta. E a sua esposa não queria que ele lutasse de jeito nenhum, porque ele já estava avançado na idade. Ele disse, isso aqui é um perigo. Vocês sabem, o boxe é uma luta de contato. E ele já aposentado, já avançado em idade, lutar contra um jovem, o campeão mundial. E George Foreman, por causa das crianças, aceitou a luta. No dia anterior à luta, ele se ajoelha com a sua esposa e começa a orar. E ele pede a Deus apenas que ele saísse vivo da luta. Ele começa a clamar
a Deus, a pedir a Deus por um detalhe, apenas que ele saísse com saúde da luta. Ele sabia que ele não tinha nenhuma condição, nem física, nem de preparo para vencer aquela luta. E quando amanheceu de manhã, sua esposa teve um sonho, e ela disse: Jorge, Deus me falou no sonho que tu vais vencer a luta. Ele deu aquele sorriso que nem Sara, né? Que nem o sorriso de Sara, será? Ele foi para a luta apenas contando com aquilo, que ele pudesse ganhar, que ele pudesse perder a luta, mas sair com saúde da luta. E ele criou uma estratégia. Ele disse: eu vou tentar cansá-lo, me defender e cansá-lo, e conseguir terminar com alguma dignidade, terminar a luta pelo menos em pé. A luta foi designada em 13 rounds. E ele entrou na luta, e a sua esposa lhe disse, tocou nele na hora que ele ia entrar, e disse: bem, Deus me falou em sonhos que você venceria a luta, creia nisso. Nós oramos ontem, nós pedimos a Deus, e ele entrou na luta. Então o campeão Michael Murray começa a luta a 100 por hora, e ele pensava assim: vou esmagar esse velhinho, e batia daqui, batia dali, e George Foreman apenas se defendia daqui, se defendia dali. Se você olhar a história, você vai ver, a luta durou 10 rounds, Deus não disse para ele em que round ele ganharia, mas Deus disse que ele ganharia. Às vezes a gente é muito apressado, às vezes a gente fica achando que Deus está demorando demais para atender a gente, mas Ele não disse o dia nem a hora que Ele vai atender, mas Ele prometeu atender, irmão. E Ele lutou, sabe, Ele lutou com coragem, Ele usou da sua estratégia. No 10º assalto, quando Murray já estava cansado, ele conseguiu aplicar um golpe no seu queixo, um direto no queixo, e Murray cai. E o juiz começa a abrir a contagem, e começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele termina a contagem, Murray ainda está no chão. Quando o juiz diz: acabou, George Foreman se ajoelha no chão, levanta as suas mãos e diz: glória a Deus, glória a Deus, aleluias. O mesmo Deus está aqui hoje, meu irmão, para nos dar a vitória. Se você acredita, vem à frente orar agora. Há batalhas que só se ganham com oração, meu irmão. O altar está aberto. Quando você vence uma batalha e não coloca Deus, sabe o que é isso? Isso é derrota. Isso é derrota. É uma falsa vitória. Quando você coloca você em oração, quando você coloca você mesmo, isso é o teu ego inflamado. Mas quando você coloca Deus na frente, quando você põe Deus diante de ti, isso muda tudo. Isso move a fé, isso move os céus. Venha à frente orar, venha colocar diante de Deus. O irmão Branda diz: esta é a maneira que a igreja deve ficar neste tempo, em oração. A grande necessidade do momento, a igreja está unida de joelhos. Há uma necessidade urgente de oração. Se o crente decidisse entrar em oração, isso seria poderoso. Se a igreja local decidisse orar, quanto mais poderoso isso seria. Abraão restaurado, parágrafo 65. Deus pode mudar tudo nessa noite. Simplesmente coloque diante dele. Aleluias. Oh, aleluia, aleluia. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz.
Glória a Deus. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até Batcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, quando Ele te der a vitória nessa noite, volte aqui neste altar e agradeça a Ele. Faça como Samuel, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Ó Deus querido, Deus amado, Pai bendito, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as batalhas passadas, porque se estamos de joelhos aqui na tua presença hoje, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, mas ainda há um trecho do caminho a percorrer, ainda há uma parte do caminho a andar, ainda há batalhas da frente a lutar. E nós queremos nessa noite te dizer: Senhor, nós contamos contigo. Senhor Deus, não nos desampare, não saia da nossa frente. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja na frente das nossas batalhas. Senhor Deus, eu falo como falou Moisés naquele dia, que o Senhor disse para ele: Moisés, segue em frente, eu vou dar um anjo para ir contigo até a terra prometida, mas eu não vou mais. E Moisés se levantou e disse: Senhor, sem a tua presença eu não dou nenhum passo. Ó Deus, nenhum passo eu quero dar sem a tua presença. Nenhum passo, Senhor, nós queremos dar sem que o Senhor nos dê, ó Deus, a tua presença. Nos guie os nossos passos, nos ajude, ó Deus, nas batalhas que virão, nos ajude nas batalhas atuais. Que o Senhor peleje a nossa batalha, que o Senhor peleje por nós, que o Senhor nos ajude a vencer, Pai. Ajuda os teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, que a graça do Senhor repouse sobre cada um, que os pedidos, ó Deus, de oração chegue diante do trono da graça, chegue diante do Senhor, e que possamos também pegar a nossa pedra e colocar e fazer um altar nas nossas famílias e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Os joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Aleluias! Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluias, glória a Deus. Pastor Jair, parece assim que a gente precisava de um pouquinho mais de tempo para orar, né? Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Quer encerrar? Quer encerrar? Pode encerrar. Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês, a todos os nossos irmãos. Vamos nos pôr de pé e termos uma palavra de oração.
para encerramento desta reunião. Deus abençoe os nossos irmãos conectados pela internet. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos por esse bom tempo na tua presença, Senhor, a qual cremos que o Senhor peleja por nós, que o Senhor tem, ó Deus, batalhado as nossas batalhas, e é por isso que estamos aqui de pé. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados, protegidos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, pois te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Abençoe um ao outro. Até domingo próximo, domingo de manhã, às 8 horas da manhã, para a escola dominical. Aleluias. E aos nossos irmãos que estão na internet, Deus abençoe a todos. Irmã Vina, o Senhor seja contigo, minha irmã. Irmão Marcelo Oliveira, Deus te abençoe, lá no Rio de Janeiro. Irmão Aldo Mendes, lá em Altazes, o Senhor seja contigo. Deus te abençoe, irmão Gilmar Soares, irmã Francineide Cartilho, irmão José Freire, irmão, Deus te abençoe, irmã Sônia Campelo, irmã Ana Maria, irmã Ana Oliveira, irmã Veranei Santos, Deus abençoe, irmã Rosa Maria Miranda, irmão Israel Freire, lá em Terra Santa, no Pará, Deus abençoe, irmão Edinaldo Rocha, lá em Faro, no Pará, Deus abençoe, irmão Técio Galvão, irmã Nice Palheta, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Gemidos que palavras podem explicar. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, eleva algum gemido no coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Ainda que a te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou aqui, quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei porque comigo estás. Sofrer contigo é bem melhor